Boa tarde, Soane, para todo mundo que está acompanhando o Poder Expresso. Exatamente, a gente conversou há pouco, né, com um advogado constitucional que explicou para a gente, do ponto de vista jurídico, o que significa essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decretada por Alexandre de Moraes. Mas claro que as consequências, o impacto político também é muito forte de uma determinação de prisão de um ex-presidente da República. E por isso a gente chama aqui os cientistas políticos Magno Cal, diretor do Livres, e Maíra Goulart, que é professora da UFRJ, para conversar com a gente sobre o tema, para que a gente possa entender de fato o impacto político, as consequências políticas dessa prisão de Jair Bolsonaro. Maíra, Magno, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Poder Expresso. Oi, gente, boa tarde, Magno, boa tarde, Laura. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Bom, pessoal, a gente tem aqui dos dois lados, né, dois especialistas com visões diferentes sobre o tema, sobre a política, e por isso vamos propor aqui um debate, né, e para que seja feito de forma justa, vamos fazer com 1 minuto e meio de tempo de resposta para cada um. A gente vai fazer as mesmas perguntas para cada um dos dois cientistas políticos, 1 minuto e meio de resposta, e ao final 2 minutos para as considerações finais. Quando eu retornar à tela, isso significa que temos os 10 últimos segundos da resposta de cada um, tá bem? Bom, vamos começar com a seguinte pergunta. A oposição diz que Moraes age politicamente. Ele de fato tem um teor político nas decisões de Moraes, ou ou ele apenas toma essas decisões do ponto de vista jurídico? Vamos começar com Maíra e depois Magno. Oi lá, gente, obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar aqui com vocês. Eu vou responder da seguinte maneira: o Supremo Tribunal Federal, assim como todas as cortes supremas criadas com um intuito de defesa da Constituição, de poder contramajoritário, né, que é um poder que tem a responsabilidade de resguardar os direitos civis e garantias das liberdades individuais e do sistema democrático liberal, da formação de maiorias voláteis e temporárias, ele age em defesa desse sistema constitucional, desse sistema jurídico-político. Então, ele tem esse lado, o lado da defesa do liberalismo político, da democracia constitucional, e atua em defesa, controlando eventuais ameaças, ainda que levadas a cabo por autoridades públicas, por pessoas sufragadas, por pessoas capazes de captar maiorias na população. Então, essas reações do Supremo Tribunal Federal, elas vêm nesse sentido de guardar o sistema democrático liberal de suas ameaças por parte da extrema-direita. Magno, agora você com 15 segundos a mais de resposta. Bom, boa tarde, Maíra. Boa tarde, Lara. O Supremo Tribunal Federal age de acordo com suas deliberações, de acordo com as visões dos seus ministros, que têm um papel muito claro dentro do ordenamento democrático e de acordo com o que está previsto na Constituição. Desde então, o Supremo Tribunal Federal age de um número recorde, aliás, em número de ações. O Supremo Tribunal Federal brasileiro age muito, mas nos últimos 15, 20 anos, a sua presença se tornou maior na sociedade porque passou a julgar com mais visibilidade casos de grande repercussão política. E aí, sim, a sua atuação acaba por tocar de diversas formas a atuação dos políticos e a realidade político-partidária brasileira. Eu não diria que essa necessariamente é uma ação política, no sentido da política partidária, como nós estamos acostumados a acompanhar no dia a dia, mas é uma atuação dentro daquilo que no sistema constitucional brasileiro se espera do Supremo Tribunal Federal. O problema
é que quando essa atuação encontra a esfera política, se politiza tanto a justiça como também se judicializa a política, o que abre espaço para uma série de discussões que a gente pode explorar daqui para frente. Bom, agora partindo para a segunda pergunta, Magno começa a responder. É válida e é o melhor caminho político a oposição escolher para pressionar por seus interesses, obstruir a pauta no Congresso? A obstrução é um instrumento de minorias para fazer com que suas posições sejam ouvidas, na melhor das hipóteses, considerada. Mas, na minha visão, a oposição avalia mal o quadro político institucional brasileiro nesse momento. A oposição avalia mal desde que encampou a anistia para o pessoal do dia 8 de janeiro e agora, inclusive, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e desconsiderou outras questões do dia a dia do brasileiro. A oposição está se preocupando com seus próprios problemas políticos e está negligenciando a população, que demanda uma atuação de oposição ao governo que está no cargo, inclusive o seu futuro político, já que há uma eleição no próximo ano e a oposição ainda não consegue articular um discurso para essa eleição. Continua olhando para o que aconteceu no passado e o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Maia? Bem, eu penso que a obstrução ela tem que ser coerente com um projeto político e deve agir conforme a pauta em questão. Então, me parece um pouco temeroso quando elites políticas que se colocam como defensoras de uma agenda em prol da segurança pública, do meio ambiente, de reformas estruturais da renda, se colocarem obstruindo, numa posição de obstrução, do avanço dessas pautas, que são pautas importantes e que vão gerar resultados positivos para diferentes grupos do país. A gente não tem uma única agenda, a gente não tem um executivo monolítico no controle da agenda parlamentar. Essa agenda ela é multifacetada e inclui posições de diferentes atores. Então, uma postura cega de obstrução, uma postura monolítica de obstrução, me parece contrária aos interesses do país e aos interesses das próprias bases eleitorais desses parlamentares, que já há algum tempo têm se comportado à revelia dessas próprias bases. Algumas medidas, como a dimensão do montante conferido para as emendas parlamentares e mesmo o aumento das cadeiras na Câmara dos Deputados, são exemplos de pautas que os legisladores levam a cabo completamente à revelia das suas bases eleitorais, mostrando um certo insulamento do Congresso Nacional em relação aos anseios da cidadania. Bom, pessoal, eu vou pedir um segundo para vocês, porque a gente tem informações de momento com o nosso repórter Jesus Mosquera, ele que está lá desde o início da tarde acompanhando no condomínio, em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro, onde cumpre prisão domiciliar o ex-presidente, e a gente vai trazer essas informações de momento, inclusive para ajudar a retomar aqui o nosso debate com informações atualizadas. Jesus Mosquera já está aqui com a gente. Jesus, seja muito bem-vindo ao programa. O que nos conta nesse momento aí em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro? Oi, Lara, Soane, boa tarde para vocês duas, boa tarde para os nossos debatedores aí, nossos convidados do Poder Expresso, para todos que estão assistindo a gente aqui no canal do SBT News no YouTube. Olha, hoje a gente percebe aqui, pelo menos até agora, uma movimentação normal, aquela rotina que a gente tem sempre aqui em frente a esse condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente tem aqui, diferentemente de ontem, é uma presença um pouco menos massiva da imprensa e um ou outro manifestante que passa aqui de carro mesmo e a gente percebe, ora alguém apoiando Jair Bolsonaro, ora alguém que a gente percebe nitidamente ali que se trata de um opositor a Jair Bolsonaro.
A gente segue aqui em frente a esse condomínio de classe média alta, uma região nobre daqui do bairro conhecido como Jardim Botânico, aqui na capital federal, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro desde que ele deixou a presidência da República. Um condomínio aqui que tem cerca de 1.200 lotes, terrenos aqui que variam entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais, casas aí em torno de 25 mil, 30 mil reais o aluguel. E é esse o local onde Jair Bolsonaro cumpre o seu segundo dia de prisão domiciliar. Lembrando que não se trata de uma prisão pena, e sim uma medida cautelar adotada pelo ministro Alexandre de Moraes em decorrência do que a gente já vem mostrando aqui no Poder Expresso, vem mostrando ao longo da nossa programação jornalística no SBT, em decorrência do que aconteceu nas manifestações do último domingo. Bom, o que a gente vê aqui, portanto, é uma certa tranquilidade, uma movimentação, obviamente, um pouco mais intensa, principalmente de policiais militares. De vez em quando a gente vê alguma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal entrando ali, passando pela portaria do condomínio, até para desconforto de alguns moradores que não estão acostumados com essa presença da Polícia Militar aqui, tendo em vista que é uma área particular, mas, enfim, a PM está adotando essa medida de segurança para garantir não só a segurança de Jair Bolsonaro e de sua família, mas também de toda a vizinhança aqui e nas áreas aqui ao redor desse condomínio também. Há poucos instantes a gente registrou aqui a entrada de uma viatura da Polícia Militar e o que a gente observa de quebra da rotina, além da presença da imprensa, é realmente esse entra e sai aqui de policiais militares. Jair Bolsonaro, que hoje está no segundo dia de prisão cautelar domiciliar, acompanhado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também pela filha do casal, a Laura, e a filha da Michele, a Letícia, de um relacionamento anterior ao relacionamento de Jair Bolsonaro com Michele Bolsonaro. São os moradores dessa casa, inclusive as pessoas que estavam ali no momento em que a Polícia Federal chegou ontem com o cumprimento da medida do mandado de busca e apreensão, ocasião em que foi apreendido um celular que estava em poder de Jair Bolsonaro e também para cumprir todas, né, as formalidades ali relacionadas ao início da prisão domiciliar. E a gente percebe aqui essa tranquilidade, que é uma cena, para vocês que nos acompanham aqui, bem diferente do que a gente viu aqui por volta de 10 horas da noite. Ontem, claro, muita movimentação aqui, quando houve a notícia de que haveria o cumprimento da prisão domiciliar, por volta de 6h30, 7 horas da noite. Então, claro, aquela movimentação intensa, até por conta do horário de chegada, né, dos moradores do condomínio, de toda essa região aqui, muita gente da imprensa na porta, veio aquele trompetista aqui, que compareceu também lá para fazer o seu protesto bem característico na ocasião em que o Jair Bolsonaro foi submetido à instalação da tornozeleira eletrônica. Esse mesmo trompetista veio aqui, tocou a marcha fúnebre, tocou aquela música lá, né, que a oposição costuma tocar também em manifestações anti-Jair Bolsonaro, mas fora isso, a movimentação tranquila até que toda a imprensa, a região aqui foi surpreendida pela chegada de uma grande quantidade de manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro, que se concentraram na região central de Brasília, ali perto da esplanada dos ministérios, que naquela altura já estava interditada pela Polícia Militar para garantir a segurança e tranquilidade ali nas imediações dos três poderes, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, mas em determinado momento esses manifestantes que se concentraram ali saíram da região central de Brasília em carreata com destino ao condomínio. E aqui chegando, aqui já com a área interditada pela Polícia Militar, eles deixaram os carros um pouco mais distantes desse ponto onde nós estamos, vieram a pé e ficaram concentrados aqui, promovendo a sua manifestação em solidariedade, em apoio a Jair Bolsonaro, gritando palavras de ordem em favor de Jair Bolsonaro e também contra o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Situação de momento, portanto, para quem nos acompanha aqui, pelo menos até o meio da tarde desta terça-feira, situação de tranquilidade por aqui. Meninas.
Muito obrigada, Jesus, com todas as informações, trazendo também informações atualizadas de momento de como está a situação lá em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro. Claro, Jesus, o espaço está aberto aqui para você. Se tiver qualquer atualização dessa tranquilidade que você mostrou aí para a gente, pode acionar que você entra no programa imediatamente para contar para a gente tudo. Muito obrigada, Jesus, e eu chamo aqui novamente para o debate Magno Cal e Maíra Goulart. Pessoal, vamos retomar e agora lembrando, quem começa respondendo é a professora Maíra Goulart e a pergunta é a seguinte: a prisão de Jair Bolsonaro reverbera de forma positiva ou negativa para a oposição e para o governo? Bem, essa fronteira entre oposição e governo, ela não faz mais sentido nesse contexto atual. Ela fazia sentido quando a gente tinha o chamado presidencialismo de coalizão, em que a incorporação de um partido na base do governo, ou seja, dentro do escopo dos ministérios, significava um alinhamento dos membros desse partido, ou pelo menos da imensa maioria deles, ao governo no âmbito do legislativo, aprovar as propostas enviadas pelo executivo ou pactuadas com o executivo. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia muitos partidos fazem parte dos ministérios e isso não significa um alinhamento das suas bases e dos seus parlamentares às propostas do executivo. Então essas fronteiras são fluidas. Interessa menos pensar em termos de oposição e governo e mais em termos de que essa prisão, sim, ela serve para lançar fogo, para aquecer as bases mais radicalizadas da extrema-direita, as bases da extrema-direita. Esse é um elemento que tem tido hegemonia sobre a direita, mas ele não compreende a totalidade da direita, e nem mesmo dos fisiológicos, de todos os atores políticos que estão à direita do Partido dos Trabalhadores, que hoje em dia é a centralidade do governo. Então, acredito que ela é positiva para aqueles que compram a narrativa da perseguição, que são esse núcleo mais radicalizado, mas para os outros estratos da própria direita já é uma pauta menos interessante, porque muito centrada nesse comportamento golpista, autoritário dessa ala bolsonarista da direita. Magno com mais 20 segundos de resposta. Eu concordo com a análise da Mayra sobre o fim do presidencialismo de coalizão. De fato, se tornou impossível a gente delimitar quem é governo, quem é oposição. Essas negociações acontecem no varejo, caso a caso. O governo de Jair Bolsonaro também tinha muita dificuldade em organizar uma base no Congresso Nacional. O governo Lula repete os mesmos problemas, mas acontece uma mudança de clima com essa prisão que acho que pode reverberar para a eleição do ano que vem. Aí, pensando nos possíveis candidatos da direita, acho que no início nós teremos uma reação, todos vão se mostrar de uma forma ou de outra solidários com a situação de Jair Bolsonaro, porque, e principalmente, esperam herdar esse lote de votos para as eleições no ano que vem, mas imagino que no médio prazo Jair Bolsonaro passará a ser cada vez menos um nome pensado para a eleição. Então, acaba por, no médio prazo, facilitar que todo um campo político possa se organizar para concorrer às eleições do ano que vem, que vão acontecer. Passaram muito tempo discutindo o passado, agora com a prisão de Jair Bolsonaro e sua muito improvável possibilidade de concorrer no ano que vem, podem projetar o futuro e ver quem será, por fim, o candidato desse campo político. Bom, agora para as considerações finais, a gente começa por Magno e depois segue com a professora Maíra. Magno, por favor, 2 minutos. Eu vou terminar essa participação recuperando um pouco o que eu dizia agora. Na minha visão, nesse momento, o destino de Jair Bolsonaro importa muito menos do que o destino das instituições brasileiras e da relação entre os poderes. Jair Bolsonaro, espero que
receba um tratamento justo em seu julgamento e que tenha um tratamento, seus direitos humanos respeitados na prisão, ao contrário do que ele defendia quando outras pessoas estavam na prisão, mas não é mais um player para a discussão do ano que vem. A gente precisa pensar como nós vamos superar esse momento, o momento em que o Supremo Tribunal Federal passou a ser um player político relevante, que inclusive atrapalha o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Dessa forma, nós não conseguiremos tocar o país por mais alguns anos. Nós estamos enfrentando problemas muito complicados. Embora se dê todo valor à tentativa de se conter grupos golpistas, atos golpistas, nós precisamos entender que termos uma institucionalidade permeada por medidas heterodoxas tomadas por ministros do STF não é uma forma de se levar um país. E o país não conseguirá seguir dessa forma. É muito custoso em termos de energia e oportunidades que se perde. E acho que, como o caso das emendas mostram muito bem, é muito caro em termos financeiros, nós continuarmos com um país tão fora de lugar, em que as coisas se encaixam muito menos, em que há tão pouca fluidez. Independente de quem o presidente, depois das eleições de 2026, não pode seguir assim. E aí não é quem a Lava Jato está prendendo, não é quem o Moraes está prendendo, é uma situação que nos últimos 10 anos o Brasil é muito difícil de ser governado por qualquer que seja o campo político que governe, e a gente precisa encontrar para isso. Maíra, com mais 20 segundos de resposta. Olha, eu vou concordar com boa parte do que o Magno falou. Eu acho que o grande desafio nessa nossa conjuntura histórica é defender o legado do liberalismo político, o legado da democracia constitucional, da divisão de poderes, do equilíbrio entre os poderes, né? Porque não é uma divisão estanque, é um equilíbrio entre os poderes e principalmente do devido processo legal, a alternância de poderes. Então, acho interessante o recado. Mais do que uma adesão particular aos ministros do Supremo, eu também acho esse personalismo ruim, fragiliza o Supremo Tribunal Federal, a politização excessiva das suas decisões, esse ônus excessivo que o Supremo está passando nos últimos tempos, ele é devido, em parte, a uma própria estrutura da Constituição brasileira, que acaba dependendo muito do judiciário, mas também ao fato de que, globalmente, essa extrema-direita acaba atentando contra os princípios basilares da nossa Constituição, e é essa a função do Supremo Tribunal Federal, defender os direitos civis em casos em que eles estão ameaçados, quer pela defesa da tortura, quer pela defesa da violação dos direitos das mulheres sobre seus próprios corpos. Essa é a função precípua do Supremo. E, de fato, estamos diante de uma ameaça, estamos diante de um presidente que, durante a sua trajetória como parlamentar, defendia a tortura dentro do Congresso Nacional. Estamos diante de um presidente que, durante a sua presidência, xingava ministros do Supremo Tribunal Federal e afirmava que não ia cumprir o resultado eleitoral, que só ia sair da cadeira de presidente morto. Nós estamos diante, sim, de uma ameaça a esse sistema democrático liberal que permite a alternância de poderes, que permite que quem defende uma posição, defende um ideário, se organize para disputar a eleição e, em ganhando ou perdendo, saiba que vai ter, daqui a 4 anos, mais uma eleição. É isso que está em jogo, é defender esse legado da civilização ocidental, esse legado do liberalismo político. Maíra Goulart, cientista política, professora da UFRJ, e Magno Carl, cientista político, diretor do Livres, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço. Tchau, Obrigado, tchau, Mayra. gente. Foi um prazer. Obrigado, Mayra. Sempre um prazer.